Salve, muito boa noite. De novo aqui, diretamente dos estúdios da Rede Vida em Brasília, o Frente a Frente. Hoje nós vamos falar e comentar sobre a política. Uma quarta-feira cheia, uma semana curta, porém muito importante. Na reforma da Previdência, uma estranha união ali do Centrão e dos partidos de oposição, inclusive o PT, acabou dificultando a vida do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. A reforma da Previdência ficou para a semana que vem. E com agravante, viu? Além de adiar a reforma, os líderes vão tentar mudar o texto da nova Previdência já na Comissão de Constituição e Justiça. Do lado ali daquele debate de fixar ou não preços dos combustíveis, o governo decidiu liberar a Petrobras. A Petrobras já colocou ali 10% a mais no valor por litro na distribuidora do diesel, né? E o presidente Castelo Branco disse que se sente à vontade para fixar o preço que quiser e já indicou que vai seguir mesmo o mercado internacional. E aquela velha disputa ali na Praça dos Três Poderes, cotoveladas, disputa por poder continua. O presidente, o ministro Dias Toffoli, não recua e continua com aquele projeto estranho, um inquérito que é criado no Supremo Tribunal Federal, que ao mesmo tempo é vítima, vai investigar, deve denunciar, porque o Ministério Público diz que são provas imprestáveis juridicamente e depois pode até julgar. Muito confuso. Hoje aqui nessa mesa redonda está como o convidado o deputado Roberto de Lucena, do Podemos, de São Paulo, está no terceiro mandato, foi secretário de Turismo de São Paulo. Deputado, muito obrigado por vir aqui aos estúdios da Rede Vida, exatamente para falar aí nessa mesa redonda. Olha, que privilégio, Zé, poder voltar aqui hoje. Fazia tempo que eu não voltava, que eu não estava aqui com você. Poder conversar com você, poder conversar com o Genésio, com os nossos telespectadores, numa semana tão interessante. Pois é, e hoje a Denise Rotenburg, que sempre é minha parceira, que faz parte dessa mesa redonda, não está aqui, mas brilhantemente aqui o jornalista Genésio Araújo, que é o diretor do site Política Real. Faz um trabalho muito bom, dirigido na Câmara dos Deputados, um profundo conhecedor de política. Genésio, obrigado por mais essa presença aqui no Frente a Frente. Obrigado, Zé. Prazer estar aqui para a gente conversar sobre a mais nobre das atividades humanas, né? A política, aqui ao lado do deputado Roberto de Lucena, que eu conheci cumprindo um dos seus mandatos aí intensamente, naquela famosa campanha com a Rose de Freitas. Hoje, senadora Rose de Freitas, numa das disputas dela pela comando da Câmara Federal. Prazer. Muito bem. É isso mesmo. E olha, o deputado Roberto de Lucena foi nomeado como secretário da Transparência da Câmara dos Deputados. Isso não é pouco. Os poderes estão agora partindo exatamente para esta transparência. Nada melhor do que o sol, né? O melhor detergente é o sol. Deputado Roberto de Lucena, é um desafio, né? Abrir ali aqueles segredos da Câmara dos Deputados. Zé, eu comemoro essa iniciativa da Câmara dos Deputados, é a iniciativa do presidente Rodrigo Maia, quando ele, num momento importante do país, quando a sociedade espera dos agentes políticos, dos agentes públicos, cada vez mais transparência nos seus atos e na aplicação dos recursos que são públicos, a Câmara, ela que já é uma referência em transparência, ela tem ferramentas importantes que facilitam a transparência, o acesso da sociedade, o acompanhamento da sociedade, dá mais um passo em direção à sociedade, o que significa a disposição total dessa mesa diretora, do presidente Rodrigo Maia, desta composição da Câmara dos Deputados em em discutir o país de frente para a sociedade, e não de costas para a sociedade. Por isso, essa secretaria ela é emblemática, Genésio. Ela vem no momento importante, adequado, oportuno, e que eu tenho certeza, a partir da Câmara dos Deputados, vai oferecer à sociedade aquilo que ela mais deseja,
que é ver a aplicação, acompanhar a aplicação dos recursos públicos e com transparência os atos que são desenvolvidos pelos seus representantes. Interessante que essa secretaria surge num momento em que, depois de um bom tempo, no início de legislatura, né, surgem pesquisas, né, inclusive uma da Datafolha, né, Zé? Não sei se você viu, apontando que depois de muito tempo houve um maior apoio da sociedade. Mas é porque, né, estava também tão desprestigiado. Exato. Mas a verdade é que ele chega à frente dessa secretaria, deputado, no momento em que há um up, né, há um crescimento do apoiamento da sociedade e a atividade do Congresso Nacional. Sem então, dúvida. Tem toda uma conotação muito impactante para o seu início de trabalho aí na secretaria. A Câmara dos Deputados já é uma referência neste quesito de transparência, uma referência internacional. Ela tem disponibilizado, através das ferramentas que construiu, de maneira organizada, catalogada, as informações que podem ser buscadas por todos os cidadãos. E isso vai muito de encontro. Vocês sabem que o Podemos, ele tem exatamente essa filosofia. O Podemos, ele defende um mandatos transparentes e a interlocução direta com a sociedade. Por isso que o Podemos, inclusive, ele tem uma ferramenta através da qual o cidadão manifesta a sua bancada, no caso na Câmara dos Deputados, de que maneira deseja que a bancada vote. Então, foi também um reconhecimento do presidente Rodrigo Maia do nosso trabalho que temos feito. Eu fui presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e fizemos um trabalho importante nessa comissão, trazendo as organizações de controle social para dentro da Câmara dos Deputados, neste ambiente da comissão. Então, foi um reconhecimento desse trabalho, do nosso trabalho de combate à corrupção e também o reconhecimento da identidade do Podemos, da busca do Podemos, também em sintonia com esse espírito da Câmara dos Deputados e a própria condução do presidente Rodrigo Maia, que tem sido, durante todo o seu mandato, ele está pela terceira vez à frente da Câmara. Qual é o segredo da Câmara? O que o senhor acha que precisa ser revelado lá, que as pessoas não sabem? A Câmara não tem segredos para serem revelados. A Câmara precisa ser decifrada, ela precisa ser mostrada. Há muito mito, há muitas dúvidas que pairam no ar pela desinformação. A desinformação a serviço daqueles que precisam de um legislativo fraco, inclusive, aqueles que não são os verdadeiros amigos, os verdadeiros parceiros do Brasil e da democracia. Então, a Câmara dos Deputados já tem cumprido o papel de, como eu disse aqui há pouco, de colocar esses dados de maneira organizada à disposição dos cidadãos. Nós temos ferramentas como o E-Democracia, o nosso portal que oferece ao cidadão todas as informações, não apenas do processo legislativo, mas inclusive dos gastos que são feitos por cada gabinete, por cada um dos parlamentares e também pela direção da Câmara. Agora, é uma grande oportunidade, através da Secretaria, para que nós possamos dialogar, melhorar esse diálogo com a sociedade. A Câmara, como toda a classe política, vem sendo espancada, né? A partir do momento que... Mas a Câmara mais que os outros. A Câmara mais que os outros, que a gente costuma dizer que é um palácio de cristal, né, Zé? A gente pode ver tudo, né? E a Câmara vem sofrendo bastante, não só a Câmara, o Congresso como um todo, a classe política como um todo. Muitos setores da sociedade alegam, né, que é muito cara, né? Ou seja, se gasta muito com ela, ela dá pouco retorno. Só acredita que esse trabalho na Secretaria vai tentar esclarecer à sociedade que vale a pena pagar por isso? A Câmara ela é composta de 513 deputados, que representam o povo brasileiro em cada uma das unidades da Federação e o Distrito Federal.
faz parte da proposta do presidente Rodrigo Maia, os seus objetivos, otimizar os recursos da Câmara Federal. Tanto que nós, no ano passado, a Câmara devolveu o dinheiro, devolveu o recurso para o Tesouro. Agora, na medida que nós trazemos o cidadão para dentro do trabalho da Câmara dos Deputados, com transparência, com prestação de contas, eu penso que esse degrau ele vai diminuindo e as pessoas vão estando cada vez mais conscientes do papel, do importante papel desenvolvido pela Câmara, pelo Parlamento, como um dos eixos da democracia no país e como um canal, um instrumento, que é uma casa de representantes, onde as discussões que norteiam, que balizam as decisões e que balizam a direção do país são tomadas. A Câmara tem um orçamento de 6 a 7 bilhões de reais por ano. Para se ter uma ideia, uma cidade aí com 400 mil habitantes, com toda a complexidade de pagar limpeza, pagar escolas, segurança e tal, tem um orçamento aí de 900 milhões, 1 bilhão. E a Câmara gasta 7 bilhões de reais por ano. A maioria é salário, né? 85% desse orçamento é salário. Essa transparência vai em que sentido? Porque todos já sabem o salário do servidor público. Se você quiser tomar dinheiro emprestado do seu cunhado, quer saber quanto ele ganha, é só entrar lá no site e fica sabendo o salário. Para onde vai essa transparência nova? Olha, primeiro que eu entendo que é uma grande iniciativa, a iniciativa de mandar uma grande mensagem para a sociedade brasileira de que existe um compromisso deste parlamento em que todas as suas ações e a aplicação dos recursos e o seu trabalho estejam absolutamente expostos, organizados de maneira que possam ser compreendidos, esses dados possam ser processados e compreendidos pelo cidadão e, inclusive, pelo cidadão comum. Segundo, essa Secretaria de Transparência, ela não se propõe apenas ao trabalho para dentro da Câmara dos Deputados, mas a partir da Câmara dos Deputados é a secretaria que se ocupará de trabalhar para que nós tenhamos cada vez mais uma legislação que, aperfeiçoada, com instrumentos adequados e aperfeiçoados, possa facilitar a transparência em relação à aplicação dos recursos públicos em todas as esferas. Então, a partir da Câmara dos Deputados. E nós também estaremos atuando juntamente com os órgãos de apoio da Câmara dos Deputados, como, por exemplo, o TCU, para alcançarmos cada vez mais esse objetivo. E um dos exercícios que nós vamos fazer, Zé, é exatamente de trazer para esse ambiente as organizações de controle social. Então, é aproximar a sociedade, diminuir, Germano, os degraus, o Genésio, diminuir os degraus que separam o parlamento da sociedade, fazer com que nós possamos cada vez mais oferecer à sociedade a possibilidade de entender esse trabalho, entender a aplicação de recursos, entender o trabalho desenvolvido pelo parlamento e acompanhá-lo. Tem uma questão que eu acredito que vai impactar muito o seu trabalho, vai dinamizar, inclusive eu avalio que talvez isso possa ser um ingrediente muito importante do seu trabalho, é o fato de que o Congresso Nacional, dentro de provavelmente não mais que um mês, menos do que um mês, deverá sancionar o orçamento impositivo, né? E com o orçamento impositivo, obviamente, calcula-se que vai mudar o parâmetro da relação da sociedade com o Congresso Nacional, não só com a classe política, mas com a classe econômica, né? Claro. Por quê? Porque vai se saber claramente o quanto o Congresso vai poder influenciar na atividade e nos investimentos do Brasil. Eu lhe pergunto, você acredita que a sua secretaria vai ser importante para mostrar para a sociedade que esse orçamento impositivo vai ter resultado prático,
Como o senhor está avaliando essa possibilidade disso envolver o seu trabalho? Até porque vai mudar o parâmetro da relação. Muda, vai virar quase executivo, né? Ou parte executiva. Sem dúvida. A Câmara, na verdade, ela se empodera, né? O Parlamento, o Congresso Nacional, ele se empodera e na medida que ele se empodera em relação ao orçamento impositivo, eu penso que o diálogo com o Poder Executivo, inclusive, ele melhora a sua qualidade. Ele melhora a qualidade. E está exatamente no Parlamento o quê? Os representantes. É a Casa dos Representantes, que estarão levando para o Parlamento essa percepção do que seja efetivamente as grandes demandas da sociedade. Então, eu penso que isso seja um rearranjo, nós estamos reorganizando as coisas e isso será um salto de qualidade, porque o nosso problema não é só falta de orçamento, o nosso problema é falta de gestão também. O nosso problema é também não perseguirmos a eficiência. O Brasil tem um problema grave em relação à eficiência. Nós, aliás, deveríamos ensinar isso desde o ensino fundamental, na escola, como uma matéria em escola, desde o ensino fundamental, essa busca, essa procura pela eficiência. E a transparência, e aí nós falamos da secretaria, ela é um dos grandes elementos para contribuir para que nós possamos melhorar também a nossa eficiência, porque ela dá condições ao cidadão e à sociedade de também melhorar a sua cobrança, o seu acompanhamento em relação às questões orçamentárias, o processo legislativo e o papel do parlamento. Deputado, eu vou fazer um desafio para o senhor. O senhor consegue explicar o que é o Centrão? Já me perguntaram, eu tentei isso, é uma divindade lá que não tem líder fixo, não tem nada físico e está mandando na Câmara dos Deputados. O que é o Centrão? O Centrão é um conjunto de forças políticas que se organizam, que não são oposição ao governo, são independentes e que fazem o debate de país, discutindo com o governo, de maneira organizada, sem a submissão de uma base orgânica, não é? Mas com a disposição de fazerem o debate, de apoiar o governo. Hoje, nós temos a grande liderança que nós temos na esplanada, chama-se Rodrigo Maia. Hoje é, sem dúvida nenhuma, a grande liderança que nós temos na Câmara dos Deputados. Nos falta aquilo que nós tivemos em algum momento, que foi uma constelação de líderes, uma conjugação, quando nós tínhamos ao mesmo tempo um Ulisses Guimarães, um Tancredo Neves e outras potências, não é? Outras lideranças políticas, né? Potências políticas. O Centrão, quando você diz que não identifica o comando, não identifica o rosto do Centrão, mas o Centrão é uma conjugação de forças que não é oposição, que não é base, mas que vota com o governo e que discute de uma maneira mais independente as matérias que são de interesse do Brasil, que são de interesse do governo. O nosso telespectador, para ter uma dimensão, hoje o líder do PSOL, o deputado Ivan Valente, disse para nós da Política Real de que a possibilidade de mudança na CCJ da discussão sobre a nova Previdência não serão feitas por eles, serão feitas pelo Centrão. Ou seja, é sem dúvida o grande protagonista do jogo político hoje no momento, né? É impressionante, está mudando, né? Está mandando. Está mudando e está mandando, né? Inclusive, o governo, obviamente, com esses últimos movimentos, já está sabendo
quem é que manda no Congresso Nacional. Nós temos um momento importante com decisões sérias, reformas estruturantes que precisam ser enfrentadas. O governo vai precisar melhorar e não tenho dúvidas de que o fará, a sua comunicação, a sua relação com o Congresso. E nessa relação com o Congresso, esse poder político, esse eixo de poder político precisa ser muito considerado. Deputado, o senhor já foi secretário de Turismo, gosta muito dessa área, e o presidente Jair Bolsonaro tem evidenciado, manteve, né, o Ministério do Turismo e tem evidenciado de que trata-se de um assunto muito importante. Por que o Brasil não emplaca como grande destino turístico internacional se tem uma capacidade tremenda de alavancar isso? Olha, eu acredito muito no turismo como uma força, um vetor de desenvolvimento econômico. Na grande crise americana, a última grande crise dos Estados Unidos, o presidente foi para Orlando e, em frente aos parques da Disney, ele chamou ao povo americano para o grande desafio da retomada econômica. E, de fato, quando eles abriram as portas e chamaram os turistas do mundo, inclusive o Brasil ajudou muito e efetivamente na recuperação econômica dos Estados Unidos. Hoje nós temos 13 milhões de desempregados no Brasil. Você tem um campo que cada vez está mais mecanizado. A indústria que está cada vez mais robotizada. Então, onde é que nós temos o grande potencial de geração de emprego com custo menor e com menor tempo? É no setor de serviços. E é aí que está o turismo. É por isso que o Brasil precisa investir muito nesse setor. Nós temos um trade turístico poderoso, nós somos um destino turístico muito importante, mas nós temos nós para serem desatados. Então, nós temos dificuldades para ser vencidas. Por exemplo, quando nós olhamos para a Torre Eiffel, em Paris, que recebe 8 milhões, só a Torre Eiffel, 8 milhões de visitantes por ano. E aí nós verificamos que o Brasil inteiro recebe 7 milhões, que foi o máximo que nós recebemos, nosso pico, 7 milhões de visitantes estrangeiros no ano. Nós realmente somos confrontados com o desafio de que temos muita coisa a melhorar. O Ministério do Turismo, recentemente, teve 2 grandes avanços, que foi a facilitação do visto de turismo para países que são polos geradores de turistas importantes, e também nós tivemos a possibilidade agora, que o Congresso votou, do capital estrangeiro não ter limite no investimento nas aéreas. Isso já é um passo importante, mas nós que vamos ser desatados, e o turismo, e aí o presidente Bolsonaro certamente identificou nisso, juntamente com o seu time, com a sua equipe, que o turismo pode ser um dos grandes vetores da retomada econômica que tanto nós precisamos no país. É uma situação complicada, porque a falta de segurança aqui no Brasil atrapalha muito. Olha, nós estamos hoje aqui no Frente a Frente com o deputado Roberto de Lucena. Ele é secretário de Transparência da Câmara dos Deputados, está com o projeto de abrir ainda mais, que o Congresso Nacional, entre os poderes, é realmente o mais aberto. E aqui também o meu colega, o jornalista Genésio Araújo, da Política Real, site, né, Genésio, que tem notícias direcionadas para o Nordeste. Né? A visão... muito focado no Nordeste, né? A gente já tem uma tradição nisso, inclusive temos a marca da bancada do Nordeste, temos outros produtos editoriais na agência, mas sem dúvida o site Política Real tem uma vocação muito dedicada à região Nordeste que, Zé, interessante, vai, depois de ter meio que ficado arquivada, perdendo o controle da Câmara e do Senado, será protagonista nos próximos meses, porque os nordestinos é que vão comandar a Comissão de Orçamento
no primeiro orçamento impositivo da história do Brasil, né? Ou seja, vão ser eles que vão decidir, deputado Roberto Lucena, como vai ser esse primeiro orçamento positivo. A não representação de nordestino aqui nos ministérios, isso influencia? Olha, sem dúvida... Acho que é a primeira vez, né? É, a primeira vez, né? Eu acho que desde a redemocratização a gente nunca viu um esvaziamento do poder nordestino, né? O presidente Bolsonaro decidiu por bem na sua decisão de montar o governo de não se focar por isso, né? O que era uma tendência nos outros governos. E também o próprio Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, que ou numa casa ou noutra eram comandados por nordestinos, também perdeu esse poder. E agora, com a indicação de Marcelo Castro como presidente da Comissão de Orçamento, o deputado Domingos Neto como relator-geral do orçamento e o deputado Cacá Leão como relator da Lei de Diretriz Orçamentária, o Nordeste voltou a ter poder. O deputado Roberto Lucena, que tem pé no Nordeste, sabe muito bem por conta disso. Zé, nós conversamos sobre esse protagonismo do Nordeste. Qualquer dia desse a gente vai colocar isso para os nossos ouvintes. Zé, eu sou filho de paraibano e de alagoana. Aí migrou para São Paulo? Sou cidadão norte-riograndense e sou cidadão maranhense. E o que eu posso dizer, e eu concordo, Genésio, com você em gênero, número e grau, mas posso dizer o seguinte, que o Nordeste, quando não é cabeça, é pescoço. Então... Isso é tipicamente nordestino, né? Pois é. Né? Nós vamos agora a um intervalo de 2 minutos e já estaremos de volta aqui nessa conversa com o deputado Roberto de Lucena. 2 minutinhos.